Paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula do nosso curso, Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Hoje, a última aula no livro de Josué, aula de número 24. Hoje vamos falar sobre a partilha de Canaã e o fim da liderança de Josué. Vamos falar hoje do capítulo 13 até o capítulo de número 24. Josué ele tinha em torno de 90 anos e já não podia mais lutar. Ele advertiu que ainda faltava muita terra por possuir e incentivou as tribos a completarem a conquista de suas respectivas regiões. As guerras não limparam Canaã de todos os seus habitantes, nem tomaram todas as cidades. O território que os pagãos ainda ocupavam estava em sua maior parte ao sul e ao norte. Não obstante, ficaram isoladas pelas guerras. A terra descansou das guerras, conforme diz lá em Josué 11 e 23, no sentido de que não era necessário fazer grandes guerras ou guerras maiores. Agora, cada tribo ficava com a responsabilidade de subjugar gradativamente o restante dos cananeus no território que lhes havia correspondido de acordo com a partilha. Josué e o sumo sacerdote Eleazar empregaram o sorteio para determinar a região que caberia para cada tribo, conforme pode ver lá em Josué 14, 1 e 2 e Josué 19, versículo 51. Dessa forma, permitiriam que Jeová os guiasse na distribuição de terras de Canaã. Então aqui a gente tem a confirmação do território das tribos da Transjordânia. A Transjordânia é essa parte aí do lado direito do mapa, onde eu coloquei essas setas aí indicando as tribos que receberam terras nessa parte direita aí do mapa, chamada aí de Transjordânia. Quando os israelitas, sob o comando de Moisés, conquistaram a região situada a leste do Jordão, essa parte que eu acabei de citar, a Transjordânia, os Rubenitas, os Gaditas e meia tribo de Manassés pediram esse território para estabelecer-se. Seu pedido foi dado por Moisés na condição que eles ajudassem na conquista do restante da Canaã, ou seja, do lado esquerdo aí do mapa. Agora Josué confirmou a promessa que Moisés havia feito e distribuiu as terras para essas 3 tribos, na verdade 2 tribos e meia. Começando aí de baixo para cima, né? A tribo de Ruben aí no mapa, circulado pela cor roxa, a de Gade, circulado pela cor amarela, e a de Manassés oriental, lá em cima no mapa do lado direito. Todas essas 3 tribos marcadas aí com a seta. Elas foram estabelecidas nesse lugar. Vamos aqui para a próxima página. A herança de Calebe. Quando Calebe tinha 40 anos, ele destacou-se por sua fé. Agora ele estava com 85. Como prêmio de sua fidelidade, ele pediu Hebron, Kiriat Arba, apesar dela ser uma das mais difíceis a ser conquistada. Ele expulsou dali os 3 gigantes e ofereceu sua filha Axa a quem tomasse Kiriat Sefer, ou Debir. Otiniel, seu sobrinho, recebeu a recompensa. Calebe foi um homem de disposição e fé, cujas forças se renovam e que transmitia suas bênçãos aos outros. A gente tem aqui, na parte aqui direita desta página, apontado ali pela seta vermelha, o lugar onde indica Hebron, que foi a cidade recebida aí por Calebe.
Vamos aqui para a próxima página. A herança de Judá. Também nesse mapa eu marquei aí com a seta vermelha onde fica o território de Judá. A Judá foi dado o território do sul, representava 1/3 parte de Canaã. Porém, a metade da terra de Judá era desértica e em grande parte montanhosa. Judá obteve a supremacia no sul, assim como Efraim a obteve no norte. Desde os tempos antigos existia rivalidade entre essas duas tribos, pois cada um acreditava ter recebido a primogenitura. Essa rivalidade foi um dos fatores que precipitaram a divisão do reino na época de Roboão, lá no ano 931 a.C. Futuramente, após essa data aí, bem adiante, houve a divisão da terra de Canaã, depois da morte de Salomão, e o que provocou essa rivalidade, um dos fatores foi a divisão, melhor dizendo, um dos fatores foi a rivalidade entre essas duas tribos, entre os efraimitas e os judeus. Judá somente sobreviveu às deportações assírias. Foi a única a voltar do cativeiro babilônico. Portanto, deu-se o nome de judeu ao remanescente da raça israelita. Então aqui está falando de algo lá na frente, depois dos cativeiros, quando eles retornaram, os israelitas passaram a ser chamados de judeus. Bom, vamos aqui para a próxima página, onde fala sobre a herança de Efraim e Manassés. Também no mapa, com a setinha vermelha, eu indiquei aí o território de Manassés e o território de Efraim. As duas tribos da casa de José, lembrando que Manassés e Efraim eram os filhos de José, receberam o território mais rico de Canaã, a parte central entre o Mar Morto e a Galileia. Era uma região difícil de ser conquistada. Essas duas tribos se queixaram a Josué que sua herança era inadequada, pois era cheia de bosques e os cananeus eram fortes. Josué os desafiou a cortar os bosques e a expulsar os cananeus. Porém, os cananeus continuavam sendo fortes e, graças a seu poder militar e à fraqueza de Manassés, continuaram no melhor território. Aqui nesta página fala sobre onde o tabernáculo foi colocado. Lembrando que antes, por causa das frequentes viagens, o tabernáculo ele era um tabernáculo móvel que viajava de um lugar para o outro. Agora, como Israel estava conquistando ali a terra, ele ia ficar num lugar fixo. Então, o centro religioso, a capital religiosa de Israel, nessa época aqui, na época de Josué e durante algum tempo, foi Siló. Então, Siló foi transformada na capital religiosa de Israel e a congregação se reunia ali 3 vezes ao ano para observar as principais festas, que eram a Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculo. Devido à falta de unidade política, a unidade religiosa das tribos era de grande importância. Quando a gente lê o Salmo 133, o Salmo 133 está falando justamente sobre isso, da união das tribos debaixo da mesma bênção, que é a bênção do sacerdote. Então, nessa época, o que unia as tribos, formando um só país, era a unidade religiosa. Haja vista que, na época de Josué e depois mais à frente, na época dos juízes, não tinha um governo central, não tinha um rei, não tinha um monarca. Então, desde ali, foi distribuída a terra restante às outras 7 tribos. Então, vamos aqui observar como que foi essa partilha para o restante das tribos. A herança de Benjamim. Essa tribo não ocupou muito território, mas o que lhe tocou era fértil e formoso.
Sua herança incluía as importantes cidades de Jerusalém e Betel. Benjamim era uma tribo pequena, mas forte. Inclusive, ela deu à nação o primeiro rei, que foi Saul. Quando o reino se dividiu, ela se uniu a Judá. A herança de Simeão. A parte que lhe foi designada foi o sul de Judá, desde o Mar Morto até o Mediterrâneo. A tribo de Simeão era a menos numerosa de Israel, e o seu território era árido e desértico em sua maior parte. Não podia defender-se de seus inimigos e sempre teve que recorrer a Judá em busca de ajuda. Enfraqueceu-se, fundiu-se com Judá e deixou de existir como tribo. Cumpriu-se a profecia de Jacó de que ele seria espalhado, a tribo de Simeão seria espalhada em Israel, conforme Gênesis 49, versículos 5 até o 7. O território de Zebulon. Zebulon recebeu uma região fértil e formosa. Isacar, essa tribo recebeu um território pequeno, mas a maior parte era fértil. Porém, os cananeus se tornaram fortes nos territórios de Isacar e Zebulon, e essas tribos não tiveram sucesso em desalojá-los. A herança de Aser. Essa tribo se estabeleceu no extremo norte de Canaã. Teve dificuldade de dominar os cananeus, pois lhe faltou coragem. Isso, junto com suas relações com os fenícios, contribuiu para a fraqueza espiritual. A herança de Naftali. Essa tribo se estabeleceu no norte. Essa região oferece variedade de clima e produz muitos tipos de frutas, legumes e cereais. Foi necessária muita coragem para reter seu território, sempre cobiçado por outros povos. O território de Dan. Essa tribo ficou entre a cordilheira de Judá e o Mediterrâneo. A pressão dos amorreus e dos filisteus a obrigou a abandonar a região marítima. A maioria dos danitas foi para o norte e as fontes do Jordão. Tomaram Laís, cidade da Fenícia, e colocaram nela o nome de Dan, conforme Juízes 18. A herança dos levitas e cidades de refúgio. A tribo de Judá havia sido... eu coloquei errado aqui, meus irmãos, me perdão. Mil perdões. A tribo de Levi havia sido separada para o sacerdócio. Não recebeu território. Mais uma vez, quero corrigir, viu? A tribo de Levi havia sido separada para o território, e não Judá, como está escrito aqui. Mas necessitavam onde residir, e para isso lhes foram entregues 48 cidades com seus arredores, tomadas das outras tribos e distribuídas por sorte entre as diversas famílias levíticas. Dessas 48 cidades, 6 cidades foram designadas como cidades de refúgio, 3 na Transjordânia, esse lado direito aí do mapa, e 3 em Canaã, do lado esquerdo aí do mapa. Essas cidades eram uma salvaguarda contra as vinganças injustas, pois para elas poderiam fugir os que haviam causado mortes por acidente. O autor termina essa seção com um testemunho quanto à fidelidade de Jeová. De acordo com Josué 21 e 45. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E aqui, nós temos aqui o fim da liderança de Josué. Despedida das tribos transjordanianas. Josué despediu as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Durante 7 anos eles cumpriram a promessa que tinha feito para Moisés, lutando com as outras tribos. Josué os elogiou e os exortou a continuarem fiéis a Yahvé. Passaram o Jordão e voltaram para suas casas para assumirem de novo seus ofícios de pastores e agricultores. Então, lembrando aqui que eles pediram o território da Transjordânia para Moisés, Moisés deixou,
por eles enviaram 40.000 homens para, junto com Josué e as outras tribos, conquistarem Canaã. Agora chegou a hora deles voltarem. Mas acontece que, conforme diz aí Josué 22, 9 a 34, quando eles voltaram, eles edificaram um altar na margem oriental do Jordão. Eles tiveram uma boa intenção, porque eles estavam querendo expressar a sua solidariedade com as demais tribos, levantando um memorial ao único Deus. Porém, isso foi mal interpretado, porque quando as autoridades lá de Siló, lembrando que Siló se tornou a capital nessa época, pelo fato do tabernáculo ter sido posto lá, quando as autoridades de Siló souberam do fato, eles pensaram que aquelas tribos haviam se separado política e religiosamente das outras tribos. Então formou-se um exército para castigar esses supostos transgressores. Mas uma comissão, que foi liderada pelo sacerdote Finéias, foi enviada primeiro para poder saber os motivos daquele ato. As explicações das tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés foram aceitas, o problema foi solucionado e não houve uma guerra. Bom, aqui nós temos o conselho de Josué aos líderes. Ao aproximar-se de sua morte, Josué convocou os dirigentes de Israel e, em seguida, convocou todo Israel. O primeiro discurso de despedida foi dado em sua casa, no Monte Efraim, e o segundo foi em Siquém. O tema de ambos os discursos foi o poder e a fidelidade do Senhor. O conteúdo dos discursos: que os israelitas fossem fiéis a Deus. Josué fez 4 exortações: obedecer à lei de Moisés, não render culto aos ídolos, não se misturar com os cananeus e amar ao Senhor. Foi Deus quem deu-lhes as vitórias sobre os cananeus e lhes entregou a terra. Deus não falhou em suas promessas, mas se Israel fosse infiel, ele não expulsaria os cananeus da terra e os colocaria como tropeço e açoite sobre Israel. E por último, encorajou os israelitas a expulsarem os restantes dos seus inimigos. Isso aqui é um resumo do discurso de Josué. Aqui nós temos acerca do do governo de Israel. Em Deuteronômio 23 e 24, são mencionados os postos de liderança tribal de Israel: anciãos, príncipes, juízes e oficiais. Essa era a forma com que Israel passou a ser governada desde os dias de Josué até que se levantasse um rei. O primeiro deles foi Saul. Em Israel não havia governo central, um rei. As tribos formavam uma confederação sem coesão política. Estavam unidas apenas pela religião. Os assuntos relacionados a todo Israel era convocado um concílio de anciãos que representavam as diversas tribos. Cada tribo tinha seu próprio concílio de anciãos, nomeados pela própria tribo. Os anciãos atuavam em suas localidades como juízes em questões de assassinatos, problemas familiares e questões matrimoniais. Existiam tribunais locais que presidiam na porta da cidade. Os casos difíceis eram mandados ao Tribunal do Santuário, que ficava lá em Siló, que era composto de sacerdotes, levitas e um juiz. O juiz era o mais velho no mandato do santuário, e os oficiais os que obrigam as pessoas culpadas a cumprir as decisões do tribunal. Os príncipes eram os chefes das tribos e clãs, e em especial os capitães militares. Nós temos aqui agora a nossa penúltima página, que vai falar sobre o discurso último, ou o último discurso de Josué. O último ato público de Josué foi convocar os israelitas para Siquém, onde lembrou-lhes sua história e os levou a uma solene renovação do pacto.
Josué apoiou-se no fato de que toda a história de Israel devia-se a Jeová. Exortou Israel a servir a Deus sem reservas e a jogar fora os deuses alheios, os deuses estranhos. Lançou um desafio pessoal, de acordo com Josué 24 e o versículo 15. Ele reconheceu o quão difícil é servir a Deus, porque percebia que era necessário servi-lo de todo o coração. Falou da personalidade divina. Ele disse que Deus é santo e, portanto, ele exige que seus adoradores também sejam santos. E ele falou sobre o fato de Deus ser zeloso. Os israelitas afirmaram já haver escolhido servir ao Senhor e renovar o pacto com Deus. Josué disse que ele escolheria servir ao Senhor e exigiu, ou fez um desafio para que os israelitas escolhessem a quem Deus serviria. Então eles reafirmaram ter escolhido servir ao Senhor e renovou o pacto mosaico. Bom, então vamos aqui para o último slide de hoje, sobre a morte de Josué. Josué morreu aos 110 anos de idade. O autor lhe rendeu o melhor elogio que a vida de um servo de Deus poderia receber. E serviu Israel ao Senhor todos os dias de Josué. A sepultura do corpo embalsamado de José vincula Gênesis com o livro de Josué. José havia dito no Egito antes de morrer: certamente Deus vos visitará e então fareis transportar daqui os meus ossos. Deus fez cumprir essa profecia. Então a sepultura do corpo embalsamado de José vincula Gênesis com o livro de Josué. Vamos fazer aqui um retorno às nossas aulas, O livro de Gênesis termina justamente com essa frase, certamente Deus vos visitará e então fareis transportar daqui os meus ossos. Então o corpo de José foi embalsamado e foi levado, e então o final do livro de Josué mostra que Deus fez cumprir essa profecia de José. Tá bom, meus irmãos? Então Deus abençoe, muito obrigado, e vamos ter aqui depois, a nossa outra aula, e agora já falando sobre Juízes, ok? Deus abençoe, muito obrigado.